pessoal, agora nós vamos tratar do nosso quarto tema, responsabilidade civil do Estado, um tema que é recorrente em provas de concurso, um tema extremamente casuístico. Quando eu falo que é um tema casuístico, isso é porque não existe certo e nem errado em matéria de decisão judicial sobre responsabilidade civil do Estado. Existem decisões judiciais. Por isso que é muito importante, quando você estiver estudando jurisprudência do Supremo do STJ e se deparar com uma decisão sobre esse tema, responsabilidade do Estado, separa a decisão e estuda. Porque, por exemplo, o Supremo decide que o Estado responde por morte de preso dentro de uma penitenciária, no dia seguinte aparecem perguntas sobre esse tema. O Supremo decide que o Estado responde por dano causado por tabelião, né, enfim, o titular do cartório, e no dia seguinte aparecem perguntas sobre este tema. Por isso que nessa matéria é fundamental acompanhar a jurisprudência do Supremo do STJ. Em relação às teorias que existem, eu acho assim, fundamental conhecer o que cada teoria tem de característica. Teoria da irresponsabilidade, normalmente associadas, né, à ideia de que the king can do no wrong, o rei não pode errar, le roi ne peut mal faire, né, o rei não pode causar danos, não pode causar prejuízos a terceiros, em razão de ser soberano, etc. Você tem a teoria da culpa civil, que é uma teoria civilista, segundo a qual o Estado responde subjetivamente pelas suas ações e omissões. Temos a famosa teoria da culpa anônima, essa aí tem que conhecer muito bem, eu na apostila tenho a preocupação de mostrar, né, enfim, as principais características da teoria da culpa anônima, também chamada teoria da culpa por falta do serviço, ou faute de serviço dos franceses, segundo a qual o Estado poderá responder civilmente se um serviço público for prestado de modo insuficiente, não for prestado ou for prestado com atraso, retardo ou demora. São circunstâncias que levam à responsabilização do Estado, e o nome é culpa anônima, exatamente porque não se exige da vítima a comprovação de quem, agente público, quem agiu dolosa ou culposamente. Temos as teorias objetivas, famosa teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. É importante saber, para fins de concurso, em que casos excepcionais o Estado responde, o Estado brasileiro, com base na teoria do risco integral. E aí, né, os exemplos que aparecem são de responsabilidade por dano nuclear, responsabilidade por dano ambiental e responsabilidade por atentados terroristas em aeronaves, que é o caso previsto na Lei 10.744. Uma decisão importante do Supremo sobre responsabilidade civil do Estado foi dada na DI 4976, em que o Supremo julgou a Lei Geral da Copa e disse que o artigo 23 da lei não é inconstitucional, ele é válido, muito embora amplie a responsabilidade do Estado para além dos casos previstos no 37, parágrafo 6º da Constituição. Portanto, segundo o STF, uma lei pode aumentar as hipóteses de responsabilidade estatal, além daquelas que decorreriam do 37, parágrafo 6º da Constituição. Mas essa ampliação ela não pode ser desproporcional, porque quando o Distrito Federal editou uma lei estabelecendo que o Distrito Federal seria responsável por todo e qualquer dano resultante de um crime hediondo ocorrido no seu âmbito, o Supremo, apreciando essa lei, disse que ela era inconstitucional, não porque ampliasse a responsabilidade além das hipóteses constitucionalmente previstas, porque ampliava essas hipóteses de maneira desproporcional, tornando o Estado uma espécie de segurador universal, quando, na verdade, a teoria do risco integral é algo muito excepcional no nosso país. Por exemplo, o informativo 634 do STJ, o STJ reconheceu que o Estado não deve indenizar o empresário por eventuais prejuízos financeiros decorrentes de alteração da política econômico-tributária.
Isso aí faz parte do risco do negócio. O sujeito resolve fazer uma atividade econômica, importando determinadas mercadorias. Estou aqui supondo. E aí há um aumento extraordinário do tributo à importação, do imposto de importação daqueles bens. Isso é risco do empresário, né? O Estado, vejam, o Estado pode responder civilmente por intervenção no domínio econômico, mesmo que a intervenção seja lícita. Isso pode acontecer, quando a União congelou lá a tarifa, né, que as companhias aéreas poderiam cobrar dos usuários do serviço, ou também quando congelou preço em relação ao setor sucroalcooleiro, por exemplo. Nesses casos, o Estado respondeu, porque se criou aí um sacrifício muito forte, muito intenso em relação a um grupo específico de pessoas. Mas assim, o Estado não pode assumir o risco, fora desses casos específicos, em que o sacrifício ele é intenso, direcionado a um grupo específico de pessoas, não pode assumir um risco que é do empresário. O Estado não é, como regra, um segurador universal e garantidor do lucro do empresário. O Estado responde civilmente por atos lícitos e por atos ilícitos, não só por atos ilícitos que responderá civilmente. Chama atenção, eu já até comentei rapidamente, mas para o RE 842-846, que é da relatoria do ministro Luiz Fux, em que se reconheceu o tema 777, né? 777 da repercussão geral, que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Então, existe esse dever de ajuizamento da ação regressiva. E aqui eu aproveito o ensejo, já mudando de tema, mas o ensejo para lembrar que, depois de muita divergência entre o Supremo e o STJ, hoje é pacífico no STF, e obviamente que o STJ acaba seguindo o STF nessa matéria, que a ação movida pela vítima só pode ser movida em face do Estado. A vítima não pode ajuizar uma ação em face do agente público causador do dano. Isso foi reconhecido pelo STF no RE 1.027.633, está lá, é uma decisão de 2019, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o agente público não pode ser réu numa ação movida pela vítima. Há uma polêmica que, com frequência, aparece em prova de concurso sobre qual teoria deve ser empregada para os casos de omissão danosa do Estado. Às vezes, o Estado, ao se omitir, causa um dano a terceiros. E é predominante na doutrina, esse tema é muito delicado, assim, eu coloco na apostila essa matéria e aqui reforço o seguinte: prevalece na doutrina a compreensão, ainda prevalece, de que o Estado responde subjetivamente pelas suas omissões danosas e responde de acordo com a teoria da culpa anônima, culpa administrativa. Mas também há posição na literatura, em Lopes Menezes, por exemplo, de que o Estado, seja por ação, seja por omissão, responderia objetivamente. Aliás, uma corrente doutrinária que ganha força com o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, e que, no seu artigo 43, estipula a responsabilidade objetiva do Estado de maneira semelhante àquela que encontramos no 37, parágrafo 6. Então, temos esses dois pontos de vista. Normalmente querem que a gente, numa prova, considere que o Estado responde subjetivamente pelas suas omissões danosas. O Supremo Tribunal Federal tem, mais recentemente, reconhecido que o Estado responde objetivamente pelas suas omissões. Inclusive, naquele caso da morte do detento, né, do preso, né, enfim,
que é o RE 841526, uma decisão de 2016 do STF, em que o Supremo afirma que a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição de 88, em seu artigo 37, parágrafo 6, subsume-se a teoria do risco administrativo, que é uma teoria objetiva, tanto para as condutas estatais comissivas, quanto para as omissivas. Então, vejam que para o Supremo, eu não quero dizer que isso é pacífico no Supremo, porque não é. Né? Isso, às vezes, de acordo com o ministro, que é o relator, isso varia muito, mas uma decisão recente do Supremo, muito conhecida, essa que eu mencionei agora, o RE 841526, em que se decidiu pela responsabilidade objetiva na omissão. E aí, quando a gente vai para o STJ, pega lá a jurisprudência em tese, lá no STJ, verifica que no STJ já prevalece o contrário. Você pega lá, o Estado responde subjetivamente pelas suas omissões. Professor, como é que eu faço na prova? Aí é delicado. Eu acho mais prudente olhar como a pergunta vai ser feita. Se perguntarem, com base na jurisprudência suprema, uma tendência de se reconhecer que é objetiva na omissão, é correto. Agora, é mais provável que a gente tenha que dizer ali na prova que o Estado responde objetivamente pelas suas ações e subjetivamente pelas suas omissões. Prazo prescricional da ação de responsabilidade civil do Estado, se a vítima for vítima de uma conduta praticada pelo regime da ditadura militar, essa ação vai ser imprescritível, de modo que ela pode ser ajuizada a qualquer tempo. Agora, se não for um caso específico de imprescritibilidade, a vítima terá o prazo de 5 anos a contar da data do fato para mover a ação em face do Estado. O Supremo e o STJ entendem que não devemos aplicar o Código Civil, que prevê no seu artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Devemos aplicar as normas específicas que regem o prazo prescricional das ações em face da Fazenda Pública, porque são normas específicas. E aí você tem o Decreto 20.910, de 32, o DL 4597, de 42, e a Lei 9494, de 97. Então, assim, o prazo prescricional é esse, basicamente, de 5 anos a contar da data do fato. Se a ação tiver como fundamento a prática de um crime, e aí nós chamamos a ação de ação civil ex delicto, ação civil que é ajuizada em razão de uma conduta ilícita, criminal, o prazo prescricional para o ajuizamento desta ação começa a fluir a partir do trânsito em julgado da condenação criminal. É uma peculiaridade que temos na aposentadoria, na ação civil ex delicto. Bom, com relação à responsabilidade administrativa e penal do servidor, em relação a civil, basicamente essa. Ele responde na via regressiva, não se tem admitido a denunciação da lide, mas em relação à responsabilidade administrativa, aí nós estamos no campo do poder disciplinar, e a própria Lei 8.112 estipula que as sanções civis, penais e administrativas, está no 125, poderão ser aplicadas de modo independente entre si, e é muito comum perguntarem sobre quando é que nós teremos uma hipótese de vinculação de uma condenação ou absolvição em relação a outra instância. E aí é importante lembrar o artigo 935 do Código Civil, que prevê que a matéria que for decidida pelo juízo criminal repercute nas outras instâncias, inclusive instância civil. Então, se o juiz absolver, reconhecendo que o réu não foi o autor do crime, ou que o crime não ocorreu, né, absolver por falta de autoria ou de materialidade, de outra forma, isso vincula a instância civil e tem vinculado também a instância administrativa, impedindo uma condenação em outra instância. Agora, se a absolvição for por ausência de provas, não há essa comunicabilidade de instâncias que impeça a punição na esfera administrativa ou na esfera civil, em razão da independência das instâncias. Bom,
além do que eu comentei, em relação à punição disciplinar, Lei 8.112, é importante ler. Resolução 135 do CNJ, que cuida do processo, da tramitação do processo disciplinar em face de magistrados, como é um concurso para a magistratura federal. É importante conhecer a resolução 135. Eu nem coloquei na apostila porque ela é muito específica, mas ela já foi apreciada pelo Supremo quanto à sua constitucionalidade, e é importante saber da resolução 135, né? Como é que ela está, enfim, o que foi mantido e o que não foi. Isso é fácil de encontrar na internet, a própria resolução, com esse detalhamento. Acho que também vale a pena investir um pouco de tempo na leitura desse tema. Um grande abraço, vamos avançando aí.